Fala pessoal, tudo bem com vocês? Professor Lucas Crivellari aqui e vamos continuar nossos estudos sobre o ECA atualizado para 2024. Paramos aqui na seção 2 da família natural, artigo 25 agora, vamos lá. Entende-se por família natural a comunidade formada pelos pais ou qualquer deles e seus descendentes. Parágrafo único. Entende-se por família extensa ou ampliada aquela que se estende para além da unidade pais e filhos, ou da unidade do casal, formada por parentes próximos com os quais a criança ou adolescente convive e mantém vínculos de afinidade e afetividade. Artigo 26. Os filhos havidos fora do casamento poderão ser reconhecidos pelos pais, conjunta ou separadamente, no próprio termo de nascimento, por testamento, mediante escritura ou outro documento público, qualquer que seja a origem da filiação. Parágrafo único. O reconhecimento pode preceder o nascimento do filho ou suceder-lhe ao falecimento, se deixar descendentes. Artigo 27. O reconhecimento do estado de filiação é direito personalíssimo, indisponível e imprescritível, podendo ser exercitado contra os pais ou seus herdeiros sem qualquer restrição, observado o segredo de justiça. E aí o comentário do professor Lucas, o meu comentário. O Estatuto da Criança e do Adolescente, ECA, destaca a importância da família natural, composta pelos pais e seus filhos. Além disso, reconhece a família extensa ou ampliada, que inclui parentes próximos com quem a criança ou adolescente mantém laços afetivos. O ECA também aborda o reconhecimento dos filhos nascidos fora do casamento, permitindo que os pais os reconheçam conjunta ou separadamente, com diferentes formas legais. O direito ao reconhecimento da filiação é considerado pessoal, inalienável e não sujeito a prazos, podendo ser exercido contra os pais ou seus herdeiros, respeitando o sigilo judicial. E aí a gente vai para a seção 3, falar aí da família substituta, subseção 1, disposições gerais. Artigo 28. A colocação em família substituta far-se-á mediante guarda, tutela ou adoção, independentemente da situação jurídica da criança ou adolescente, nos termos desta lei. Parágrafo 1º. Sempre que possível, a criança ou adolescente será previamente ouvido por equipe interprofissional, respeitado seu estágio de desenvolvimento e grau de compreensão sobre as implicações da medida, e terá sua opinião devidamente considerada. Parágrafo 2º. Tratando-se de maior de 12 anos de idade, será necessário seu consentimento, colhido em audiência. Então, se esse adolescente tiver mais de 12 anos, para ele terá que consentir, tá? Ele terá que concordar com aquilo que está sendo proposto ali. Se ele não concordar, não tem acordo, tá bom? Então depende aí da concordância do adolescente. Parágrafo 3º. Na apreciação do pedido, levar-se-á em conta o grau de parentesco e a relação de afinidade ou de afetividade, a fim de evitar ou minorar as consequências decorrentes da medida. Parágrafo 4º. Os grupos de irmãos serão colocados sob adoção, tutela ou guarda da mesma família substituta, ressalvada a comprovada existência de risco de abuso ou outra situação que justifique plenamente a excepcionalidade de solução diversa, procurando-se, em qualquer caso, evitar o rompimento definitivo dos vínculos fraternais. Então, sempre que possível, os irmãos serão mantidos juntos, para não romper aquele vínculo
de família entre os mesmos. Parágrafo 5º. A colocação da criança ou adolescente em família substituta será precedida de sua preparação gradativa e acompanhamento posterior, realizados pela equipe interprofissional a serviço da Justiça da Infância e da Juventude, preferencialmente com o apoio dos técnicos responsáveis pela execução da política municipal de garantia do direito à convivência familiar. Então, essa preparação, ela é gradativa, ela vai acontecendo ali aos poucos, para que depois essa criança ou adolescente seja ali colocada em família substituta. Parágrafo 6º. Em se tratando de criança ou adolescente indígena ou proveniente de comunidade remanescente de quilombo, é ainda obrigatório: 1. Que sejam consideradas e respeitadas sua identidade social e cultural, os seus costumes e tradições, bem como suas instituições, desde que não sejam incompatíveis com os direitos fundamentais reconhecidos por esta lei e pela Constituição Federal. Inciso 2. Que a colocação familiar ocorra prioritariamente no seio de sua comunidade ou junto a membros da mesma etnia. Inciso 3. A intervenção e oitiva de representantes do órgão federal responsável pela política indigenista, no caso de crianças e adolescentes indígenas, e de antropólogos perante a equipe interprofissional ou multidisciplinar que irá acompanhar o caso. Artigo 29. Não se deferirá colocação em família substituta a pessoa que revele, por qualquer modo, incompatibilidade com a natureza da medida ou não ofereça ambiente familiar adequado. Artigo 30. A colocação em família substituta não admitirá transferência da criança ou adolescente a terceiros ou a entidades governamentais ou não governamentais sem autorização judicial. Artigo 31. A colocação em família substituta estrangeira constitui medida excepcional, somente admissível na modalidade de adoção. Artigo 32. Ao assumir a guarda ou a tutela, o responsável prestará compromisso de bem e fielmente desempenhar o encargo, mediante termo nos autos. E aí o comentário que eu preparei. Os artigos da seção 3 da família substituta, subseção 1, disposições gerais do ECA, tratam da família substituta. Essa substituição pode ocorrer por meio de guarda, tutela ou adoção, independente da situação jurídica da criança. O importante é que, sempre que possível, a opinião da criança seja considerada, levando em conta seu desenvolvimento e compreensão. Se ela tiver mais de 12 anos, e aí já é um adolescente, como eu disse, né, pessoal? Seu consentimento é necessário. Ela precisa concordar com isso. Ao decidir sobre a colocação, é avaliado o grau de parentesco, afinidade e afetividade, buscando preservar os vínculos familiares, especialmente entre irmãos. A preparação gradual da criança para a nova família e o acompanhamento posterior são essenciais. Quando se trata de crianças indígenas ou de comunidades quilombolas, é obrigatório respeitar sua identidade cultural e priorizar a colocação dentro de sua comunidade. O envolvimento de representantes do órgão indigenista é necessário. Além disso, o ECA destaca que a colocação em família substituta não será concedida a pessoas incompatíveis com a medida e não permitirá transferências sem autorização judicial. A colocação em família substituta estrangeira é excepcional, sendo permitida apenas na forma de adoção. Ao assumir a guarda ou tutela, é necessário um compromisso formal. E aí temos a subseção 2, que vai falar aí da guarda. Artigo 33. A guarda obriga a prestação de assistência material, moral e educacional à criança ou adolescente,
conferindo ao seu detentor o direito de opor-se a terceiros, inclusive aos pais. Parágrafo 1º. A guarda destina-se a regularizar a posse de fato, podendo ser deferida, liminar ou, incidentalmente, nos procedimentos de tutela e adoção, exceto no de adoção por estrangeiros. Parágrafo 2º. Excepcionalmente, deferir-se-á a guarda fora dos casos de tutela e adoção, para atender a situações peculiares ou suprir a falta eventual dos pais ou responsável, podendo ser deferido o direito de representação para a prática de atos determinados. Parágrafo 3º. A guarda confere à criança ou adolescente a condição de dependente para todos os fins e efeitos de direito, inclusive previdenciários. Parágrafo 4º. Salvo expressa e fundamentada determinação em contrário da autoridade judiciária competente, ou quando a medida for aplicada em preparação para adoção, o deferimento da guarda de criança ou adolescente a terceiros não impede o exercício do direito de visitas pelos pais, assim como o dever de prestar alimentos, que serão objeto de regulamentação específica a pedido do interessado ou do Ministério Público. Artigo 34. O poder público estimulará, por meio de assistência jurídica, incentivos fiscais e subsídios, o acolhimento, sob a forma de guarda, de criança ou adolescente afastado do convívio familiar. Parágrafo 1º. A inclusão da criança ou adolescente em programas de acolhimento familiar terá preferência a seu acolhimento institucional, observado, em qualquer caso, o caráter temporário e excepcional da medida, nos termos desta lei. Parágrafo 2º. Na hipótese do parágrafo 1º deste artigo, a pessoa ou casal cadastrado no programa de acolhimento familiar poderá receber a criança ou adolescente mediante guarda, observado o disposto nos artigos 28 a 33 desta lei. Parágrafo 3º. A União apoiará a implementação de serviços de acolhimento em família acolhedora como política pública, os quais deverão dispor de equipe que organize o acolhimento temporário de crianças e de adolescentes em residências de famílias selecionadas, capacitadas e acompanhadas que não estejam no cadastro de adoção. Parágrafo 4º. Poderão ser utilizados recursos federais, estaduais, distritais e municipais para a manutenção dos serviços de acolhimento em família acolhedora, facultando-se o repasse de recursos para a própria família acolhedora. Artigo 35. A guarda poderá ser revogada a qualquer tempo, mediante ato judicial fundamentado, ouvido o Ministério Público. E aí eu preparei o meu comentário. A guarda, conforme prevista no ECA, envolve a obrigação de oferecer suporte material, moral e educacional à criança ou adolescente. Quem detém a guarda tem o direito de se opor a terceiros, incluindo os pais. Essa medida visa regularizar a posse de fato e pode ser concedida liminarmente nos processos de tutela e adoção, exceto em adoção por estrangeiros. A guarda pode ser concedida em situações especiais, fora dos casos de tutela e adoção, para atender necessidades específicas ou suprir a ausência temporária dos pais. Ela confere à criança ou adolescente a condição de dependente para diversos fins legais, incluindo previdenciários. A legislação destaca que, salvo decisão judicial em contrário, a concessão da guarda a terceiros não impede o direito de visita dos pais, nem o dever de fornecer alimentos, que serão regulamentados conforme a solicitação do interessado ou do Ministério Público. O poder público é incentivado a apoiar o acolhimento de crianças afastadas do convívio familiar, oferecendo assistência jurídica, incentivos fiscais e subsídios. Dá-se preferência
ao acolhimento familiar em relação ao institucional, considerando sempre a natureza temporária e excepcional da medida. A guarda pode ser revogada a qualquer momento, mediante decisão judicial fundamentada, com a participação do Ministério Público no processo. Subseção 3 da tutela, artigo 36. A tutela será deferida nos termos da lei civil à pessoa de até 18 anos incompletos. Parágrafo único. O deferimento da tutela pressupõe a prévia decretação da perda ou suspensão do poder familiar e implica necessariamente o dever de guarda. Artigo 37. O tutor, nomeado por testamento ou qualquer documento autêntico, conforme previsto no parágrafo único do artigo 1729 da Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002, Código Civil, deverá, no prazo de 30 dias, após a abertura da sucessão, ingressar com pedido destinado ao controle judicial do ato, observando o procedimento previsto nos artigos 165 a 170 desta lei. Parágrafo único. Na apreciação do pedido, serão observados os requisitos previstos nos artigos 28 e 29 desta lei, somente sendo deferida a tutela à pessoa indicada na disposição de última vontade, se restar comprovado que a medida é vantajosa ao tutelando e que não existe outra pessoa em melhores condições de assumi-la. E o artigo 38 diz que aplica-se à destituição da tutela o disposto no artigo 24. E aí eu trouxe meu comentário. A tutela regulamentada pelos artigos 36 a 38 do ECA é destinada a pessoas com até 21 anos incompletos, mas a idade limite é reduzida para 18 anos pela Lei 12.010 de 2009. Ou seja, a idade limite é 18 anos. Tá? Antes da chegada dessa lei 2010 de 2009, eram necessários 21 anos ali para se dizer que era a idade limite. Tá? Mas a idade limite não é mais 21, agora é 18 anos. Tá? Eu trouxe isso aqui só para ilustrar, né, que caso apareça algum processo anterior a essa data, né, anterior à chegada dessa lei 2010 de 2009, aí pode haver fatores que vão alterar essa idade limite. Mas hoje, né, contemporaneamente falando, são 18 anos. A idade limite é o que está previsto na legislação, no Estatuto da Criança e do Adolescente. Para ser tutor, é necessário que o responsável legal perca o poder familiar. A tutela envolve a obrigação de cuidar da pessoa tutelada. A hipoteca legal, que é uma garantia sobre os bens do tutelado, pode ser dispensada se ele não possuir bens ou rendimentos significativos. Também é dispensada se os bens estiverem registrados ou se os rendimentos forem justos para a manutenção do tutelado. Se o tutor for nomeado por testamento, ele deve pedir controle judicial em até 30 dias após a abertura da sucessão, seguindo um procedimento específico. O pedido só é aceito se for comprovadamente vantajoso para o tutelado e não houver outra pessoa mais adequada. A destituição da tutela segue as regras do artigo 24 do ECA, tá? Artigo que, inclusive, a gente já viu, já estudou ao longo dessa nossa playlist do ECA atualizado para 2024. E aí, pessoal, a subseção 4 que vai falar da adoção. Olha o artigo 39 chegando. A adoção de criança e de adolescente reger-se-á segundo o disposto nesta lei. Parágrafo 1º. A adoção é medida excepcional e irrevogável, a qual se deve recorrer apenas quando esgotados os recursos de manutenção da criança ou adolescente na família natural ou extensa, na forma do parágrafo único do artigo 25
desta lei. Então, a adoção é uma medida que só vai ser utilizada para criança ou adolescente em último caso, depois de todas as tentativas feitas, né, de colocar a criança ali novamente na sua família natural, não tendo essa possibilidade, facear a tentativa ali de colocar essa criança na sua família extensa, que é aquela além dos pais e dos irmãos ali, aquela formada pelos tios, avós, não conseguindo, aí vai para a tentativa de adoção, ok? Que depois de tudo isso seria sim a melhor alternativa para a criança, para que ela seja ali definitivamente colocada em uma família, tá? Para aprender a lidar com esses laços aí fraternais propostos ali dentro de uma família, tá? Seja convencional ou não, né? Hoje em dia, tá bom? Aí depende muito do que for melhor para criança ou adolescente, que as autoridades competentes para isso vão fazer análise e considerar. O parágrafo 2º diz: é vedada a adoção por procuração, não pode adotar por procuração. E o parágrafo 3º fala: em caso de conflito entre direitos e interesses do adotando e de outras pessoas, inclusive seus pais biológicos, devem prevalecer os direitos e os interesses do adotando. E é claro que o adotando, a gente viu, se tiver 12 anos, se for maior ali de 12 anos, terá sua opinião devidamente considerada. Mas assim, sempre vai ter uma análise para ver o que é melhor para o adotando. Aí eu trouxe o comentário: a adoção é considerada uma medida excepcional e irrevogável, sendo adotada apenas quando esgotados os recursos para manter a criança na família natural, né, aquela que eu disse que é formada pelos pais, irmãos, ou depois a tentativa ali na família extensa, formada por parentes mais próximos ali, com afetividade realmente comprovada com a criança, né, tios, avós, enfim, facear, né, primeiro é feito essa tentativa. Não dando certo, aí sim, talvez a melhor solução seja a adoção. E aí quem vai analisar se isso vai ser mesmo melhor para o adotando ou não ou são as autoridades competentes para isso. Artigo 40. O adotando deve contar com, no máximo, 18 anos a data do pedido, salvo se já estiver sob a guarda ou tutela dos adotantes. Artigo 41. A adoção atribui a condição de filho ao adotado, com os mesmos direitos e deveres, inclusive sucessórios, desligando-o de qualquer vínculo com pais e parentes, salvo os impedimentos matrimoniais. E o comentário que eu trouxe: a adoção atribui a condição de filho ao adotado, com direitos e deveres equiparados aos filhos biológicos. Vínculos sucessórios e familiares são estabelecidos, com ressalvas em casos específicos. Né? Sempre tem uma exceção à regra. Parágrafo 1º. Se um dos cônjuges ou concubinos adota o filho do outro, mantém-se os vínculos de filiação entre o adotado e o cônjuge, ou concubino, do adotante e os respectivos parentes. Parágrafo 2º. É recíproco o direito sucessório entre o adotado, seus descendentes, o adotante, seus ascendentes, descendentes e colaterais até o 4º grau, observada a ordem de vocação hereditária. Artigo 42. Podem adotar os maiores de 18 anos, independentemente do estado civil. Parágrafo 1º. Não podem adotar os ascendentes e os irmãos do adotando. Parágrafo 2º. Para adoção conjunta, é indispensável que os adotantes sejam casados civilmente ou mantenham união estável, comprovada a estabilidade da família. Parágrafo 3º. O adotante
há de ser pelo menos 16 anos mais velho do que o adotando. Eu já vi gerar um pouquinho de dúvida nessa questão aqui, explicar para vocês. Ó. O adotante há de ser pelo menos 16 anos mais velho do que o adotando. Só que em outros artigos a gente vê ali que a idade mínima para poder adotar uma criança ou adolescente é 18 anos. Então, obviamente, que uma pessoa de 18 anos não vai conseguir adotar, por exemplo, um adolescente. Tá? Porque tem que ter uma diferença de idade ali de 16 anos. Ou seja, uma pessoa de 18 anos vai conseguir adotar no máximo uma criança ali de até 2 anos, porque tem que ter uma diferença de 16 anos entre as idades. Então, uma pessoa de 20 anos consegue adotar no máximo uma criança, consegue adotar uma criança com a idade máxima de 4 anos. Uma pessoa de 22 anos consegue adotar uma criança com a idade máxima de 6 anos. Tá? Tem que ter essa diferença de 16 anos e quem vai adotar tem que ter no mínimo 18, tá? Para deixar claro aqui no parágrafo 3º. Parágrafo 4º. Os divorciados, os judicialmente separados e os ex-companheiros podem adotar conjuntamente, contanto que acordem sobre a guarda e o regime de visitas e desde que o estágio de convivência tenha sido iniciado na constância do período de convivência e que seja comprovada a existência de vínculos de afinidade e afetividade com aquele não detentor da guarda, que justifiquem a excepcionalidade da concessão. Como eu disse, toda regra tem uma exceção. Se a criança ou adolescente já conviveu com um casal X e esse casal chegou a se separar antes daquilo, antes de ter ocorrido ali a adoção, né? Às vezes a criança ainda estava sob guarda ali, mas não era uma guarda definitiva, né? Ainda não tinha ali virado adoção, mas estava já convivendo com o casal X ou com o casal Y, e aí esse casal X ou Y resolve se separar, existe essa possibilidade de continuar o processo, mesmo que, né, esse casal tenha se separado, tá bom? É isso que quer dizer aqui o parágrafo 4º. O parágrafo 5º diz: nos casos do parágrafo 4º deste artigo, desde que demonstrado efetivo benefício ao adotando, será assegurada a guarda compartilhada, conforme previsto no artigo 1584 da Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002, Código Civil. Parágrafo 6º. A adoção poderá ser deferida ao adotante que, após inequívoca manifestação de vontade, vier a falecer no curso do procedimento, antes de prolatada a sentença. Então, né, estiver ali o processo e o adotante tiver falecido, pode continuar o processo até o final, mesmo tendo ocorrido esse fato aí lamentável, tá? E aí eu trouxe o comentário. Os adotantes devem ter no mínimo 18 anos, serem pelo menos 16 anos mais velhos que o adotando e, em casos de adoção conjunta, devem ser casados civilmente ou em união estável comprovada. E aí tem aquela exceção, tá? Que eu já mencionei acima. Às vezes, a criança ou adolescente já começou um convívio com o casal, o processo não foi concluído e durante esse processo houve o divórcio, houve a separação, pode se continuar ali também o processo de adoção, mesmo que esse casal esteja agora separado, tá? Porque já houve ali a criação de laços afetivos. Aí temos o artigo 43. A adoção será deferida quando apresentar reais vantagens para o adotando e fundar-se em motivos legítimos. Artigo 44. Enquanto não der conta de sua administração e saldar o seu alcance, não pode o tutor ou o curador adotar o pupilo ou o curatelado. Resumindo, enquanto a pessoa que tem a intenção de adotar não conseguir cuidar nem dela própria, não conseguir pagar nem suas próprias contas, nem suas próprias despesas, não conseguir arcar com seus próprios compromissos, ela também não poderá, né, cuidar de outra pessoa. É mais ou menos isso. Artigo 45.
A adoção depende do consentimento dos pais ou do representante legal do adotando. Parágrafo 1º. O consentimento será dispensado em relação à criança ou adolescente cujos pais sejam desconhecidos ou tenham sido destituídos do poder familiar. Parágrafo 2º. Em se tratando de adotando maior de 12 anos de idade, será também necessário o seu consentimento, tá? Voltando a dizer, quando o adolescente tem mais ali de 12 anos, deve existir ali seu consentimento. Ele deve aceitar essa adoção. Artigo 46. A adoção será precedida de estágio de convivência com a criança ou adolescente, pelo prazo máximo de 90 dias, observadas a idade da criança ou adolescente e as peculiaridades do caso. Parágrafo 1º. O estágio de convivência poderá ser dispensado se o adotando já estiver sob a tutela ou guarda legal do adotante durante tempo suficiente para que seja possível avaliar a convivência da constituição do vínculo. Parágrafo 2º. A simples guarda, de fato, não autoriza por si só a dispensa da realização do estágio de convivência. Parágrafo 2º-A. O prazo máximo estabelecido no caput deste artigo pode ser prorrogado por até igual período, mediante decisão fundamentada da autoridade judiciária. Parágrafo 3º. Em caso de adoção por pessoa ou casal residente ou domiciliado fora do país, o estágio de convivência será de, no mínimo, 30 dias e, no máximo, 45 dias, prorrogável por até igual período, uma única vez, mediante decisão fundamentada da autoridade judiciária. Parágrafo 3º-A. Ao final do prazo previsto no parágrafo 3º deste artigo, deverá ser apresentado laudo fundamentado pela equipe mencionada no parágrafo 4º deste artigo, que recomendará ou não o deferimento da adoção à autoridade judiciária. Parágrafo 4º. O estágio de convivência será acompanhado pela equipe interprofissional a serviço da Justiça da Infância e da Juventude, preferencialmente com apoio dos técnicos responsáveis pela execução da política de garantia do direito à convivência familiar, que apresentarão relatório minucioso acerca da conveniência do deferimento da medida. Parágrafo 5º. O estágio de convivência será cumprido no território nacional, preferencialmente na comarca de residência da criança ou adolescente, ou a critério do juiz, em cidade limítrofe, respeitada, em qualquer hipótese, a competência do juízo da comarca de residência da criança. E aí o meu comentário. A adoção requer o consentimento dos pais biológicos, dispensado em certas situações, como a gente viu mais acima. Por exemplo, às vezes o pai biológico tem o seu direito ali destituído sobre a criança ou adolescente. Por quê? Porque cometeu um abuso, porque também não tem condições, comprovadamente, não tem condições de cuidar ali de maneira digna da criança ou do adolescente, então teve sua guarda ali destituída e aí não precisa autorizar essa adoção. Mas, em alguns casos ali, na maioria dos casos, tem que ter essa autorização aí dos pais biológicos. Antes da sentença judicial, é necessário um estágio de convivência, podendo ser dispensado em algumas circunstâncias, tá? Que a gente viu também mais acima. Artigo 47. O vínculo da adoção constitui-se por sentença judicial, que será inscrita no registro civil mediante mandado, do qual não se fornecerá certidão. Parágrafo 1º. A inscrição consignará o nome dos adotantes como pais, bem como o nome de seus ascendentes. Parágrafo 2º. O mandado judicial, que será arquivado, cancelará o registro original do adotado. Parágrafo 3º. A pedido do adotante, o novo registro
poderá ser lavrado no cartório do registro civil do município de sua residência. Parágrafo 4º. Nenhuma observação sobre a origem do ato poderá constar nas certidões do registro. Parágrafo 5º. A sentença conferirá ao adotado o nome do adotante e, a pedido de qualquer deles, poderá determinar a modificação do prenome. Parágrafo 6º. Caso a modificação de prenome seja requerida pelo adotante, é obrigatória a oitiva do adotando, observado o disposto nos parágrafos 1º e 2º do artigo 28 desta lei. Parágrafo 7º. A adoção produz seus efeitos a partir do trânsito em julgado da sentença constitutiva, exceto na hipótese prevista no parágrafo 6º do artigo 42 desta lei, caso em que terá força retroativa a data do óbito. Parágrafo 8º. O processo relativo à adoção, assim como outros a ele relacionados, serão mantidos em arquivo, admitindo-se seu armazenamento em microfilme ou por outros meios, garantida a sua conservação para consulta a qualquer tempo. Isso aqui também precisa ser atualizado. Hoje a gente tem mais meios aí, né, para que a gente armazene melhor e com mais durabilidade e qualidade o processo. Parágrafo 9º. Terão prioridade de tramitação os processos de adoção em que o adotando for criança ou adolescente com deficiência ou com doença crônica. E parágrafo 10. O prazo máximo para a conclusão da ação de adoção será de 120 dias, prorrogável uma única vez por igual período, mediante decisão fundamentada da autoridade judiciária. Então, pode ser prorrogado uma única vez, por igual período, ou seja, esse prazo pode se estender até 240 dias. Mas, para essa prorrogação acontecer, precisa da autorização da autoridade judiciária e essa autorização tem que estar fundamentada. Aí temos o artigo 48. O adotado tem direito de conhecer sua origem biológica, bem como de obter acesso irrestrito ao processo no qual a medida foi aplicada e seus eventuais incidentes, após completar 18 anos. Então, o adotado, após completar 18 anos, tem o direito ali de tomar ciência de como foi esse processo de adoção. Parágrafo único. O acesso ao processo de adoção poderá ser também deferido ao adotado menor de 18 anos, a seu pedido, assegurada orientação e assistência jurídica e psicológica. Então, tem essa hipótese. Depende muito, eu acho, ali da maturidade e do interesse, do adotado. E o comentário que eu trouxe. A sentença judicial estabelece o vínculo de adoção, cancelando o registro original e emitindo um novo registro civil. O adotado tem o direito de conhecer sua origem biológica ao atingir a maioridade. Artigo 49. A morte dos adotantes não restabelece o poder familiar dos pais naturais. Então, não é porque o adotante morreu que os pais naturais voltam a ter ali o poder familiar sobre a criança ou adolescente. Artigo 50. A autoridade judiciária manterá em cada comarca ou foro regional um registro de crianças e adolescentes em condições de serem adotados e outro de pessoas interessadas na adoção. Parágrafo 1º. O deferimento da inscrição dar-se-á após prévia consulta aos órgãos técnicos do juizado, ouvido o Ministério Público. Parágrafo 2º. Não será deferida a inscrição se o interessado não satisfazer, ou melhor, satisfizer, os requisitos legais ou verificada qualquer das hipóteses previstas no artigo 29. Parágrafo 3º.
A inscrição de postulantes à adoção será precedida de um período de preparação psicossocial e jurídica, orientado pela equipe técnica da Justiça da Infância e da Juventude, preferencialmente com apoio dos técnicos responsáveis pela execução da política municipal de garantia do direito à convivência familiar. Parágrafo 4º. Sempre que possível e recomendável, a preparação referida no parágrafo 3º deste artigo incluirá o contato com crianças e adolescentes em acolhimento familiar ou institucional em condições de serem adotados, a ser realizado sob a orientação, supervisão e avaliação da equipe técnica da Justiça da Infância e da Juventude, com apoio dos técnicos responsáveis pelo programa de acolhimento e pela execução da política municipal de garantia do direito à convivência familiar. Parágrafo 5º. Serão criados e implementados cadastros estaduais e nacional de crianças e adolescentes em condições de serem adotados e de pessoas ou casais habilitados à adoção. Parágrafo 6º. Haverá cadastros distintos para pessoas ou casais residentes fora do país, que somente serão consultados na inexistência de postulantes nacionais habilitados, nos cadastros mencionados no parágrafo 5º deste artigo. Parágrafo 7º. As autoridades estaduais e federais, em matéria de adoção, terão acesso integral aos cadastros, incumbindo-lhes a troca de informações e a cooperação mútua para a melhoria do sistema. Parágrafo 8º. A autoridade judiciária providenciará, no prazo de 48 horas, a inscrição das crianças e adolescentes em condições de serem adotados que não tiverem colocação familiar na comarca de origem e das pessoas ou casais que tiveram deferida sua habilitação à adoção nos cadastros estadual e nacional referidos no parágrafo 5º deste artigo, sob pena de responsabilidade. Parágrafo 9º. Compete à autoridade central estadual zelar pela manutenção e correta alimentação dos cadastros com posterior comunicação à autoridade central federal brasileira. Parágrafo 10. Consultados os cadastros e verificada a ausência de pretendentes habilitados residentes no país com perfil compatível e interesse manifesto pela adoção de criança ou adolescente inscrito nos cadastros existentes, será realizado o encaminhamento da criança ou adolescente à adoção internacional. Parágrafo 11. Enquanto não localizada a pessoa ou casal interessado em sua adoção, a criança ou adolescente, sempre que possível e recomendável, será colocado sob guarda de família cadastrada em programa de acolhimento familiar. Parágrafo 12. A alimentação do cadastro e a convocação criteriosa dos postulantes à adoção serão fiscalizadas pelo Ministério Público. Parágrafo 13. Somente poderá ser deferida adoção em favor de candidato domiciliado no Brasil não cadastrado previamente nos termos desta lei quando: inciso 1. Se tratar de pedido de adoção unilateral. Inciso 2. For formulada por parente com o qual a criança ou adolescente mantenha vínculos de afinidade e afetividade. Inciso 3. Oriundo o pedido de quem detém a tutela ou guarda legal de criança maior de 3 anos ou adolescente, desde que o lapso de tempo de convivência comprove a fixação de laços de afinidade e afetividade e não seja constatada a ocorrência de má-fé ou qualquer das situações previstas nos artigos 237 ou 238 desta lei. Parágrafo 14. Nas hipóteses previstas no parágrafo 13 deste artigo, o candidato deverá comprovar, no curso do procedimento, que preenche os requisitos necessários à adoção, conforme previsto nesta lei. Parágrafo 15. Será assegurada prioridade no cadastro a pessoas interessadas em adotar criança ou adolescente com deficiência, com doença crônica
ou com necessidades específicas de saúde, além de grupo de irmãos. E aí eu trouxe o meu comentário. Esse artigo acima, que é o artigo 50, ele estabelece a criação de cadastros de crianças disponíveis para adoção e de interessados em adoção. Prioridade é dada a crianças com deficiência, doença crônica, necessidades específicas de saúde e grupos de irmãos. Vocês viram acima, nos artigos anteriores, mencionando essa questão do ECA sempre tentar estabelecer meios para que os irmãos não se separem. E a gente tem que ficar atento também a essas prioridades que são dadas a crianças e adolescentes ali com deficiência, doença crônica e necessidades específicas, tá bom? Artigo 51. Considera-se adoção internacional aquela na qual o pretendente possui residência habitual em país parte da Convenção de Haia, de 29 de maio de 1993, relativa à proteção das crianças e à cooperação em matéria de adoção internacional, promulgada pelo Decreto número 3087, de 21 de junho de 1999, e deseja adotar criança em outro país parte da Convenção. Parágrafo 1º. A adoção internacional de criança ou adolescente brasileiro ou domiciliado no Brasil somente terá lugar quando restar comprovado: 1. Que a colocação em família adotiva é a solução adequada ao caso concreto. 2. Que foram esgotadas todas as possibilidades de colocação da criança ou adolescente em família adotiva brasileira, com a comprovação certificada nos autos da inexistência de adotantes habilitados residentes no Brasil com perfil compatível com a criança ou adolescente, após consulta aos cadastros mencionados nesta lei. Inciso 3. Que, em se tratando de adoção de adolescente, este foi consultado por meios adequados ao seu estágio de desenvolvimento e que se encontra preparado para a medida, mediante parecer elaborado por equipe interprofissional, observado o disposto nos artigos 1º e 2º do artigo 28 desta lei. Lembrando, adolescente, entre 12 e 18 anos, esse adolescente, ele terá que ser consultado. Sempre que houver a questão aí de adoção, esse adolescente terá que ser consultado e vai observar-se ali o grau de desenvolvimento dessa pessoa, desse adolescente, mas a opinião dele terá que ser positiva quanto à questão ali da adoção. Ele terá que aceitar, tá? Se ele for ali maior de 12 anos. Parágrafo 2º. Os brasileiros residentes no exterior terão preferência aos estrangeiros, nos casos de adoção internacional de criança ou adolescente brasileiro. Parágrafo 3º. A adoção internacional pressupõe a intervenção das autoridades centrais estaduais e federal em matéria de adoção internacional. E aí eu trouxe meu comentário. Esse artigo 51 regula a adoção internacional, exigindo a comprovação de esgotamento de possibilidades de adoção nacional e a consulta ao adolescente, quando aplicável. Se o adolescente é uma pessoa que tem plena consciência ali, uma pessoa típica ali, que não tem alguma dificuldade, por exemplo, intelectual ou alguma questão ali que dificulte a opinião dele de modo assim que fique bem evidente, aí pode-se considerar outros meios, Mas aqui falando do adolescente sendo uma pessoa ali típica, que não apresenta nenhuma dificuldade ali, a opinião dele será totalmente considerada no sentido de aceitação dessa adoção. Ele vai ter que dar
o ok, o positivo ali para que ela aconteça também, tá? Se ele não der esse positivo aí, tendo total condições de dar opinião, ela não vai ocorrer. E aí o artigo 52. A adoção internacional observará o procedimento previsto nos artigos 165 a 170 desta lei, com as seguintes adaptações. Inciso 1. A pessoa ou casal estrangeiro interessado em adotar criança ou adolescente brasileiro deverá formular pedido de habilitação à adoção perante a autoridade central em matéria de adoção internacional no país de acolhida. Assim entendido, aquele onde está situada sua residência habitual. Inciso 2. Se a autoridade central do país de acolhida considerar que os solicitantes estão habilitados e aptos para adotar, emitirá um relatório que contém informações sobre a identidade, a capacidade jurídica e a adequação dos solicitantes para adotar, sua situação pessoal, familiar e médica, seu meio social, os motivos que os animam e sua aptidão para assumir uma adoção internacional. Então, vários pontos são aí pesquisados sobre quem tem intenção de adotar. Inciso 3. A autoridade central do país de acolhida enviará o relatório à autoridade central estadual, com cópia para a autoridade central federal brasileira. Inciso 4. O relatório será instruído com toda a documentação necessária, incluindo estudo psicossocial elaborado por equipe interprofissional habilitada e cópia autenticada da legislação pertinente, acompanhada da respectiva prova de vigência. Inciso 5. Os documentos em língua estrangeira serão devidamente autenticados pela autoridade consular, observados os tratados e convenções internacionais e acompanhados da respectiva tradução, por tradutor público juramentado. Inciso 6. A autoridade central estadual poderá fazer exigências e solicitar complementação sobre o estudo psicossocial do postulante estrangeiro à adoção, já realizado no país de acolhida. Inciso 7. Verificada, após estudo realizado pela autoridade central estadual, a compatibilidade da legislação estrangeira com a nacional, além do preenchimento por parte dos postulantes à medida dos requisitos objetivos e subjetivos necessários ao seu deferimento, tanto à luz do que dispõe esta lei como da legislação do país de acolhida, será expedido laudo de habilitação à adoção internacional, que terá validade por, no máximo, 1 ano. Inciso 8. De posse do laudo de habilitação, o interessado será autorizado a formalizar o pedido, ou melhor, formalizar pedido de adoção perante o juízo da infância e da juventude do local em que se encontra a criança ou adolescente, conforme indicação efetuada pela autoridade central estadual. Parágrafo 1º. Se a legislação do país de acolhida assim o autorizar, admite-se que os pedidos de habilitação à adoção internacional sejam intermediados por organismos credenciados. Parágrafo 2º. Incumbe à Autoridade Central Federal Brasileira o credenciamento de organismos nacionais e estrangeiros encarregados de intermediar pedidos de habilitação à adoção internacional, com posterior comunicação às autoridades centrais estaduais e publicação nos órgãos oficiais de imprensa em sítio próprio da internet. Parágrafo 3º. Somente será admissível o credenciamento de organismos que 1. Sejam oriundos de países que ratificaram a Convenção de Haia e estejam devidamente credenciados pela autoridade central do país onde estiverem sediados, e no país de acolhida do adotando, para atuar em adoção internacional no Brasil. 2. Satisfizerem as condições de integridade moral, competência profissional, experiência e responsabilidade exigidas pelos países respectivos e pela autoridade central federal brasileira. Inciso 3. Forem qualificados por seus padrões éticos e sua formação e experiência para atuar na área de adoção internacional. Inciso 4. Cumprirem os requisitos exigidos pelo ordenamento jurídico brasileiro e pelas normas estabelecidas pela Autoridade Central Federal Brasileira. Parágrafo 4º.
os organismos credenciados deverão ainda: 1. Perseguir unicamente fins não lucrativos, nas condições e dentro dos limites fixados pelas autoridades competentes do país onde estiverem sediados, do país de acolhida e pela Autoridade Central Federal Brasileira. Inciso 2. Ser dirigidos e administrados por pessoas qualificadas e de reconhecida idoneidade moral, com comprovada formação ou experiência para atuar na área de adoção internacional, cadastradas pelo Departamento de Polícia Federal e aprovadas pela Autoridade Central Federal Brasileira, mediante publicação de portaria do órgão federal. Do órgão federal competente, tá? Complementando aqui, ó. Inciso 3. Estar submetidos à supervisão das autoridades competentes do país onde estiverem sediados e no país de acolhida, inclusive quanto à sua composição, funcionamento e situação financeira. Inciso 4. Apresentar à Autoridade Central Federal Brasileira, a cada ano, relatório geral das atividades desenvolvidas, bem como relatório de acompanhamento das adoções internacionais efetuadas no período, cuja cópia será encaminhada ao Departamento de Polícia Federal. Inciso 5. Enviar relatório pós-adotivo semestral para a Autoridade Central Estadual, com cópia para a Autoridade Central Federal Brasileira, pelo período mínimo de 2 anos. O envio do relatório será mantido até a juntada de cópia autenticada do Registro Civil, estabelecendo a cidadania do país de acolhida para o adotado. Inciso 6. Tomar as medidas necessárias para garantir que os adotantes encaminhem à Autoridade Central Federal Brasileira cópia da certidão de registro de nascimento estrangeira e do certificado de nacionalidade tão logo lhes sejam concedidos. Parágrafo 5º. A não apresentação dos relatórios referidos no parágrafo 4º deste artigo pelo organismo credenciado poderá acarretar a suspensão de seu credenciamento. Parágrafo 6º. O credenciamento de organismo nacional ou estrangeiro encarregado de intermediar pedidos de adoção internacional terá validade de 2 anos. Parágrafo 7º. A renovação do credenciamento poderá ser concedida mediante requerimento protocolado na Autoridade Central Federal Brasileira nos 60 dias anteriores ao término do respectivo prazo de validade. Parágrafo 8º. Antes de transitada em julgado, a decisão que concedeu a adoção internacional não será permitida a saída do adotando do território nacional. Parágrafo 9º. Transitada em julgado a decisão, a autoridade judiciária determinará a expedição de alvará com autorização de viagem, bem como para obtenção de passaporte, constando obrigatoriamente as características da criança ou adolescente adotado, com idade, cor, sexo, eventuais sinais ou traços peculiares, assim como foto recente e a aposição da impressão digital do seu polegar direito, instruindo o documento com cópia autenticada da decisão e certidão de trânsito em julgado. Parágrafo 10. A Autoridade Central Federal Brasileira poderá, a qualquer momento, solicitar informações sobre a situação das crianças e adolescentes adotados. Parágrafo 11. A cobrança de valores por parte dos organismos credenciados que sejam considerados abusivos pela Autoridade Central Federal Brasileira e que não estejam devidamente comprovados é causa de seu descredenciamento. Parágrafo 12. Uma mesma pessoa ou seu cônjuge não podem ser representados por mais de uma entidade credenciada para atuar na cooperação e adoção internacional. Parágrafo 13. A habilitação de postulante estrangeiro ou domiciliado fora do Brasil terá validade máxima de 1 ano, podendo ser renovada. Parágrafo 14. É vedado o contato direto de representantes de organismos de adoção, nacionais ou estrangeiros, com dirigentes de programas de acolhimento institucional ou familiar, assim como com crianças e adolescentes em condições de serem adotados, sem a devida autorização judicial. Parágrafo 15. A Autoridade Central Brasileira poderá limitar ou suspender a concessão de novos credenciamentos sempre que julgar necessário, mediante ato administrativo fundamentado. E aí eu trouxe o meu comentário.
O artigo 52 estabelece as diretrizes para adoção internacional, exigindo que estrangeiros interessados passem por um processo que inclui a formulação de um pedido de habilitação à adoção, avaliação da aptidão pelos países envolvidos, emissão de relatórios detalhados e a necessidade de organismos credenciados. O texto destaca critérios rigorosos para o credenciamento desses organismos, enfatizando sua idoneidade e operação sem fins lucrativos. O artigo também aborda questões como a validade da habilitação, a autorização para formalizar o pedido de adoção no Brasil, restrições ao contato direto entre representantes de organismos de adoção e instituições de acolhimento, além da supervisão e prestação de relatórios anuais por parte dos organismos credenciados. A concessão de novos credenciamentos e a saída do adotando do território nacional estão sujeitas a rigorosos procedimentos e autorizações, destacando a necessidade de observância às normas legais internacionais e brasileiras. Artigo 52-A. É vedado, sob pena de responsabilidade e descredenciamento, o repasse de recursos provenientes de organismos estrangeiros encarregados de intermediar pedidos de adoção internacional a organismos nacionais ou a pessoas físicas. Parágrafo único. Eventuais repasses somente poderão ser efetuados via Fundo dos Direitos da Criança e do Adolescente e estarão sujeitos às deliberações do respectivo Conselho de Direitos da Criança e do Adolescente. Artigo 52-B. A adoção por brasileiro residente no exterior em país ratificante da Convenção de Haia, cujo processo de adoção tenha sido processado em conformidade com a legislação vigente no país de residência e atendido o disposto na linha C do artigo 17 da referida convenção, será automaticamente recepcionada com o reingresso no Brasil. Parágrafo 1º. Caso não tenha sido atendido o disposto na linha C do artigo 17 da Convenção de Haia, deverá a sentença ser homologada pelo Superior Tribunal de Justiça. Parágrafo 2º. O pretendente brasileiro, residente no exterior, em país não ratificante da Convenção de Haia, uma vez reingressado no Brasil, deverá requerer a homologação da sentença estrangeira pelo Superior Tribunal de Justiça. Artigo 52-C. Nas adoções internacionais, quando o Brasil for país de acolhida, a decisão da autoridade competente do país de origem da criança ou do adolescente será conhecida pela autoridade central estadual que tiver processado o pedido de habilitação dos pais adotivos, que comunicará o fato à autoridade central federal e determinará as providências necessárias à expedição do certificado de naturalização provisório. Parágrafo 1º. A autoridade central estadual, ouvido o Ministério Público, somente deixará de reconhecer os efeitos daquela decisão se restar demonstrado que a adoção é manifestamente contrária à ordem pública ou não atende ao interesse superior da criança ou do adolescente. Parágrafo 2º. Na hipótese de não reconhecimento da adoção prevista no parágrafo 1º deste artigo, o Ministério Público deverá imediatamente requerer o que for de direito para resguardar os interesses da criança ou do adolescente, comunicando-se as providências à autoridade central estadual, que fará a comunicação à autoridade central federal brasileira e à autoridade central do país de origem. E artigo 52-D. Nas adoções internacionais, quando o Brasil for o país de acolhida e a adoção não tenha sido deferida no país de origem, porque a sua legislação a delega ao país de acolhida, ou, ainda, na hipótese de, mesmo com decisão, a criança ou adolescente ser oriundo de país que não tenha aderido à convenção referida, o processo de adoção seguirá as regras da adoção nacional. E aí, para encerrar o vídeo de hoje, eu trouxe o meu comentário em cima dos artigos 52A, 52B, 52C e 52D.
O artigo 52A proíbe o repasse direto de recursos de organismos estrangeiros para organismos ou pessoas físicas no Brasil, sendo permitido apenas via Fundo dos Direitos da Criança e do Adolescente, sujeito às deliberações do respectivo conselho. O artigo 52B trata da adoção por brasileiros residentes no exterior em países que ratificaram a Convenção de Haia, estabelecendo que a adoção será automaticamente reconhecida ao retornar ao Brasil, desde que o processo tenha seguido a legislação do país de residência e atendido às disposições da Convenção. Caso contrário, a sentença deve ser homologada pelo Superior Tribunal de Justiça. O artigo 52C aborda a situação em que o Brasil é país de acolhida em adoções internacionais. A decisão da autoridade competente do país de origem da criança será conhecida pela autoridade central estadual, que, salvo manifesta contrariedade à ordem pública ou ao interesse superior da criança, expedirá o certificado de naturalização provisório, tá? O interesse superior da criança ou do adolescente, só para deixar completo isso. E o artigo 52D, o mesmo trata das adoções internacionais no Brasil quando a decisão não foi deferida no país de origem, seja pela legislação delegada ao país de acolhida, que aí no caso seria o Brasil, ou se a criança for de um país não vinculado à Convenção de Haia. Nestes casos, o processo seguirá as regras da adoção nacional, da adoção como é feita dentro do país pelas crianças e pessoas interessadas que aqui residem, tá bom? Crianças e adolescentes, para deixar bem claro. Então é isso, espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixa o like, se inscreva no canal e também acione o sininho, assim vocês não perdem nada que eu postar por aqui, sejam informações referentes à educação ou videoaulas. Um forte abraço e até o nosso próximo encontro.